Vamos lá, última descrição do dia, que é a descrição de processo. Deixa eu ajeitar aqui a carinha de vocês para mim. Tá chegando. Tinha caído e voltou. Então, vamos lá. Deixa eu colocar a visão também do aluno, mais fácil para a gente ver, né? Ver como é que vocês estão vendo. Muito bem, para variar, eu deixei o modelinho, tá? Eu já gosto de deixar o modelinho na própria tarefa para você não ter dúvida na hora de consultar. A estrutura da descrição técnica de processo. Então, a ideia é seguir o modelo e escrever um processo de pelo menos 3 etapas e 2 imagens. Depois eu repito essa informação. Deixa eu ver se... Bom, na descrição de processo, ela difere um pouco das descrições que nós vimos anteriormente, porque ela não é de nada estático. Então, quando eu pego um objeto, né, de novo, peguei aqui a tesoura, isso aqui é um objeto que eu paro e fico olhando para ele, e observo, e eu consigo fazer a descrição. Se eu for fazer o ambiente desse cômodo que eu estou, também eu paro, fico olhando e analisando e fazendo a descrição. Um processo não, ele é um conjunto de ações, ele é uma sequência de etapas. Então, ele não é uma coisa estática, ele é uma coisa em movimento. E aí eu tenho que pensar numa ordem lógica ou cronológica, normalmente a gente segue a cronológica, os fatos como acontecem. Então, o exemplo mais comum que vocês conseguem entender é qualquer coisa, qualquer receita de cozinha, que nós temos etapas, tá? E se a gente não segue aquelas etapas, eu posso estragar o meu alimento, tá bom? Então, assim, a ordem de colocar os ingredientes, o aquecimento do forno, o tipo de forma adequada, todos os ingredientes, o tempo de cozimento ou que se assa, tudo isso tem que ser naquela sequência, né? Não adianta eu pensar, vou colocar o bolo no forno e depois eu vou colocar o ovo, né? Não vai dar certo. Então, tem a sequência certa para isso, tá? Um outro exemplo que supostamente você já tenham ou visto ou feito, né? A maioria não deve ter feito, né? A maioria deve ter pelo menos visto. É a troca de pneu de um carro. Então, a troca de pneu de um carro não é simplesmente assim, pneu furou, troquei. Eu tenho uma série de etapas a ser cumpridas. Quem já trocou o pneu do carro aqui pode me ajudar. Furou o pneu do carro. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Sinalizar o local? Sinalizar o local, exatamente. Então, eu já tenho, no porta-malas, já vem junto do carro, né? Se você não veio, você tem que providenciar o triângulo, você encostou o carro e você vai sinalizar para que os outros motoristas percebam que o seu carro está parado. Ótimo. Depois disso, ajuda aí, gente. Pegar o macaco, a chave de roda. Pegar os equipamentos, macaco. Deixar o carro no neutro, soltar os parafusos, colocar o macaco, levantar, tirar os parafusos, a roda, pegar o step. E trocar, né? Ó, tem uma parte que o Lázaro falou que é importante. Então, eu solto os parafusos antes de levantar o carro. Por que, Lázaro? Por que eu não posso soltar depois os parafusos? Porque senão você não consegue. Não é possível. Vai ficar difícil, pode ser perigoso, o macaco pode cair, sofrer um acidente, machucar alguém. Exatamente. Então, quem nunca trocou, talvez não pense nisso, né? Talvez pense assim, vou levantar o carro primeiro, depois eu vou desparafusar e tirar, então, a roda. Mas não, eu tenho que soltar ela antes, porque quando ele está no alto, já fica difícil de eu fazer esse sistema. E quando a gente coloca o novo pneu, também eu vou colocar ele, mas eu não coloco até o fim. Eu deixo meio frouxo, só quando ele está de novo embaixo é que eu coloco. Então, vejam, seguir essas etapas é importantíssimo para a troca do pneu do carro. E diga-se de passagem, eu nunca troquei pneu de carro, tá? Sempre alguém trocou, né? Sempre teve alguém.
E atualmente... Não, mas eu sei fazer, aí que tá. Mesmo que eu nunca tenha feito, porque, por exemplo, às vezes estava acompanhado do meu marido, teve uma vez que eu fui trocar e alguém parou e trocou para mim, e da última vez eu chamei a Porto Seguro, né? Eu tinha seguro da Porto, eu falei, o quê? Falei, o quê? Chegou o rapazinho com a moto em 2 minutos, trocou em 5, eu já estava. Eu ainda ia estar separando os equipamentos, né? A única coisa que eu fiz foi sinalizar, né? Essa ainda, ela é memorável, porque o meu filho tinha acabado de tirar a carteira de motorista, então eu levava, eu buscava ele à noite na escola, porque eu estava já em casa, né? Então buscava para facilitar, e ele voltava dirigindo. Então, eu ia de carro para ele treinar. Tinha acabado de tirar a carteira de motorista. E moleque é bobo, né? Desculpem vocês, senhores, mas vou te contar. Então, ele estava todo feliz a dirigindo e ele viu um colega do cursinho na rua, isso na Marechal aqui. Aí ele foi dar um oi para a pessoa, né? Então, vidro aberto, segurando assim o volante, ele falou assim, oi, fulano, e jogou. O movimento que ele fez para dar tchau, ele jogou o volante, né? E aí jogou para uma guia, né? O carro, o pneu bateu na guia e furou na hora, E nesse caso estava de noite, eu olhei assim, falei assim, vai ser mais rápido, né? Estava no local ermo. Eu falei assim, eu vou tentar Porto, porque acho que vai ser mais rápido do que a gente tentar trocar, e foi mesmo. Vi um rapaz com a moto, papum, no instantinho ele trocou, né? Mas é importante eu saber, eu sou motorista, né? Eu não posso achar que sempre eu vou ter alguém ou uma pessoa para fazer, né? Então é uma coisa que a gente aprende e é uma coisa que a gente tem que saber e é possível mesmo com pouca força usando esses equipamentos, o macaco, a chave de roda, tal. O que é impossível é não sujar os dedinhos, mas é possível a gente limpar. Então, ó, a troca de pneu ela é bem importante para a gente entender o processo, a importância de seguir as etapas. Um outro processo que talvez já tenha acontecido na casa de vocês, e provavelmente os mais jovens talvez não conheçam porque um adulto faz, é a troca da resistência de chuveiro, chuveiros elétricos. Isso porque tem algumas etapas importantes, né? A primeira vai ser desligar o disjuntor, para evitar a energização do chuveiro, ou seja, evitar que você leve um choque. Pessoas mais experientes, né, amigos meus, né, professores de Senai, falam assim, não, se você pegar no lugar certo, não vai levar choque, tá? Mas qualquer dedinho que encostar no lugar errado vai levar um choque. E você tem que ir uma escada, né, normalmente, ou pelo menos uma cadeira, algo seguro para alcançar o chuveiro. Um choque na altura pode ser um perigo, às vezes não pela proporção do choque, mas pelo tombo que você vai acabar levando, né? Bom, então tem toda uma etapa de desligar, abrir a câmara, tirar a resistência queimada, colocar nova resistência, fechar a câmara, e aí tem uma etapa que é muito importante, que é preencher essa câmara onde está esse local onde fica a resistência com água fria. Porque se você já ligar com água quente, ligar o disjuntor, ligar com água quente, você vai queimar novamente a resistência, tá bom? Então, isso aprende-se ou com alguém te ensinando, ou com você perdendo algumas resistências, né? Que foi o que aconteceu comigo, tá? Então, a primeira vez que eu fui trocar, era eu mesma mexendo ali, não sabia muito bem, desligar disjuntor eu faço para tudo mesmo, eu odeio choque, então eu não corro risco, na dúvida desligo precisando ou não, mas eu não sabia que tinha que preencher, né? Toda a resistência tem que estar dentro de uma parte de água fria antes de ligar a água quente, né? E aí eu perdi uma outra resistência, né? E a gente nunca compra isso em estoque. Sai de novo, vai no material de construção comprar mais uma resistência e aprendi, tá bom? Então vejam, etapas são importantes, principalmente quando a gente fala de um trabalho industrial. Aqui ainda tem um detalhe, né? Às vezes nós precisamos de EPIs. E quando eu preciso usar um EPI para explicar um processo, ele tem que ser avisado logo de cara. Quais são os EPIs necessários? Óculos de segurança, luva, bota, avental, seja lá o que for. Porque eu não posso avisar isso no meio do caminho, né? Então, no meio do processo. Processos são usados como orientações, manual de instrução, manual de orientação, e a tendência de quem está lendo uma orientação é seguir o passo a passo. Ler um passo por vez, executar. Ler outro passo, executar. E aí é necessário, então, que as ordens sejam dadas, o comando seja dado na ordem correta.
Então, na introdução, eu defino qual processo que eu vou fazer, se eu vou usar máquinas, ferramentas, equipamentos, instrumentos, EPIs, já explicar. Voltando até a ideia do bolo, eu tenho que avisar isso antes, né? Ingredientes, materiais. Se o meu bolo depende de uma batedeira, eu preciso ter esse equipamento antes. Se não me avisarem, como é que eu vou saber? Né? Se vai ser triturado de alguma forma que eu precise do equipamento, senão eu desisto já de fazer aquela receita. O desenvolvimento vai ser assim: quantas forem as etapas, quantos serão os parágrafos. Então, em cada parágrafo eu vou explicar uma etapa. Pegando aí a metáfora do pneu, analogia, né, com pneu. Então, primeiro, sinalização, né? Segundo, separar os equipamentos. Terceiro, o encaixe já do macaco antes de tirar as rodas, depois levantar. Então, isso tem que estar separado cada um em um parágrafo, tá? Explicou as etapas, você vai à conclusão, que é algum cuidado, alguma aplicabilidade. Quando a gente fala de coisas da indústria, por exemplo, a fiação de um equipamento, né, montagem de uma peça, alguma coisa assim, normalmente os cuidados estão com o armazenamento depois do equipamento. Às vezes eu tenho que fazer uma lubrificação, um tipo de limpeza com material específico, e isso é fundamental para a durabilidade daquele equipamento, tá? Um cuidado, por exemplo, quando a gente tem uma troca de pneu, essencial terminou, trocou, vai para a borracharia. Então, isso aí eu lembro do meu pai falar. Furou pneu, primeira borracharia que você viu, para e conserta, porque pode furar de novo. E aí você tá perdido, se você tiver o pneu furado e não tiver como trocar, né? Então, a primeira coisa é parar numa borracharia, independente onde você esteja, independente se for mais caro, arrumar o bendito do pneu, para você ter condições, caso aconteça novamente uma perfuração de pneu, né? Você fala assim, pô, que azar, né? Furar o pneu 2 vezes seguidas, mas pode acontecer, tá bom? Aí o nosso exemplo. O exemplo é a substituição de fusíveis queimados em um torno, tá? Então vamos lá. A introdução. Essa operação consiste em diagnosticar fusíveis queimados em um torno e substituí-los por outros, tipo diazed, de efeito retardado. Multímetro digital e amperímetro, tipo alicate, serão utilizados para verificar se a intensidade da corrente está dentro dos parâmetros normais. Tá? Aí agora, as etapas, a gente vai usando alguns conectivos para poder explicar. Inicialmente, devem-se testar os fusíveis com multímetro para verificar qual está queimado. Para isso, retira-se os fusíveis, coloca-se o seletor do multímetro na escala de resistência, verificando se há continuidade de corrente. Assim, se detecta o fusível queimado. Feito isso, né, ou poderia ser em seguida, ou continuando. Feito isso, substitui-se o fusível queimado por um outro de igual amperagem. Em seguida, coloca-se um multímetro na escala de tensão e precede-se a medição, verificando se está em níveis normais. Na última etapa, liga-se o torno e fazem-se os testes de níveis de corrente por meio do amperímetro tipo alicate. Se estiver em níveis normais, libera-se a máquina para o funcionamento. Caso contrário, deve-se verificar o motor do torno. Deixa eu só ver aqui quem que está chegando, gente. Tem 2 pessoas. Para a troca de um fusível, devem ser seguidas todas as etapas, sempre em ordem lógica, observando-se atentamente os valores indicados nos instrumentos. Essa aqui, então, a conclusão, tá? Bom, e aí vocês vão fazer uma descrição de algum processo, preferencialmente relacionado ao seu trabalho ou estudo. Preferencialmente, tá? Se não conseguir, vão conversando comigo. Com pelo menos 3 etapas. Acrescente 2 imagens. Imagens sempre a mesma coisa, tá? Pode pegar da internet, pode ser desenho, pode ser foto, pode ser o que vocês quiserem, tá bom? E é só isso. Por hoje é só.